Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente fala sobre a equação paramétrica do plano. Então a gente já viu a equação vetorial, paramétrica e simétrica da reta, já vimos também a equação vetorial do plano e hoje a gente vê a equação paramétrica do plano. Então a equação paramétrica do plano tem essa cara aqui. E tem uma coisa que é importante, para você entender a equação paramétrica do plano, primeiro você tem que ter visto a nossa aula de equação vetorial do plano. Então na descrição do vídeo eu vou deixar a aula de equação vetorial do plano. Se você não viu, dá uma olhada, depois você volta nessa aula aqui para você entender melhor o que é a equação paramétrica do plano. Então a gente define, o plano π por esse sistema de equações aqui. Vamos entender o que cada parte significa. X, Y, Z são as coordenadas de um ponto qualquer que pertence ao plano π. X, Y, 0 são as coordenadas de um ponto conhecido do plano π. A, B, C são as coordenadas de um vetor diretor do plano π. E D e F são as coordenadas do outro vetor diretor do plano π. Lambda1 e lambda2 são as minhas variáveis livres, são as minhas variáveis reais. Bom, isso aqui a gente vai aprender daqui a pouco como trabalhar com essa equação. O que eu quero mostrar para vocês agora é como eu obtenho essa equação a partir da equação vetorial do plano π. Então, a gente tem aqui a equação vetorial do plano π. A gente sabe que a equação vetorial do plano π tem essa cara. A é um ponto conhecido do plano π, U é um vetor diretor e V é outro vetor diretor. Arbitrariamente, a gente vai tomar aqui, vai dar um nome para as coordenadas dos vetores e dos pontos. Então, um ponto genérico, x, que pertence ao plano π, eu vou dar as coordenadas para ele genéricas, x, y, z. Um ponto conhecido, eu vou chamar de x0, y0, z0. Esse zero aqui, comumente, a gente usa como sendo o início, Então, como a gente sempre parte conhecendo um ponto, nesse caso é o ponto A, a gente nomeia as coordenadas como sendo x0, y0 e z0. Ao vetor diretor U, eu vou dar as coordenadas A, B, C. E ao vetor V, eu vou chamar as coordenadas dele de D e F. O que eu vou fazer agora? No lugar desse x aqui, eu vou colocar essas coordenadas. No lugar desse A, eu vou colocar essas coordenadas. No lugar de Uzinho, eu vou colocar as coordenadas do vetor. E também no lugar do vetor V, eu vou colocar as coordenadas dele. Então, como é que a gente fica? Eu já fiz isso aqui, A gente fica com xy, que é a parte do x. Aí vem as coordenadas do ponto A, as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Muito bem, o próximo passo vai ser aplicar uma distributiva, uma espécie de distributiva. O parâmetro lambda1 vai multiplicar A, B e C, e o parâmetro lambda2 também vai multiplicar D, E e F. Eu já fiz essa conta aqui para a gente também, então veja que vai ficar lambda1 vezes A, lambda1 vezes B e lambda1 vezes C. Que vai ficar lambda2 vezes D, lambda2 vezes Z e lambda2 vezes F. Muito bem, aí depois o que a gente faz? A gente soma cada coordenada correspondente. Então, a primeira coordenada desse cara, mais a primeira desse, mais a primeira desse. Então, a gente fica com o quê? x0, que é esse x0, mais lambda1 vezes A, mais lambda2 vezes D. Aí eu faço a mesma coisa para a segunda coordenada, y0 mais lambda1 vezes B, mais lambda2 vezes Z, é o que eu escrevi aqui. E a gente faz a mesma coisa para a terceira coordenada. Então, z0 mais lambda1 vezes c, mais lambda2 vezes f. Então, z0 mais lambda1 vezes c, mais lambda2 vezes f. Muito bem, então estou dizendo que esse ponto aqui é igual a esse outro ponto aqui. O que significa? Significa que a primeira coordenada desse cara deve ser igual à primeira coordenada desse. E que a segunda coordenada desse cara tem que ser igual à segunda coordenada desse. E claro, a terceira coordenada desse cara também tem que ser igual à terceira coordenada desse aqui. Então, a partir disso, eu consigo montar um sistema de equações, Então, a parte azul, que é esse x, eu escrevi que era igual a isso, está escrito aqui. Aí, a parte de vermelho também, eu escrevi que y era igual a isso. Então, y é igual a esse cara. E a parte de verde também, Eu disse que z vai ser igual a esse z0 mais lambda1 vezes c, mais lambda2 vezes f. E lambda1 e lambda2 são parâmetros que pertencem aos números reais. Pronto, agora você observa da onde surge a equação paramétrica do plano π. Bom, então vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu. Diz assim, considere A um ponto do plano π, cujos vetores diretores são U e V. Aí ele pede para a gente determinar a equação paramétrica desse plano π. Então é muito simples o exercício, A gente vem aqui, define o plano π como sendo a partir de um sistema de equações. Aqui a gente coloca as coordenadas genéricas, x, y, z. Aí depois lembra que aqui é x0, y0 e z0?
Nesse caso, as coordenadas são do ponto conhecido, né? Então, eu coloco 1, que é meu x0, 0, que é meu y0, e 3, que é meu z0. Mais, aí vem o lambda1, né, que é o nosso parâmetro. Poderia chamar de t, poderia chamar de r, a gente está chamando de lambda. E aí depois vem as coordenadas do meu primeiro vetor diretor, que nesse caso é 2, 1, 6. Então, eu coloco 2, 1, 6, mais, a gente coloca o mais aqui, né? Coloca lambda2, 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 que multiplica as coordenadas do segundo vetor diretor. Nesse caso, 3, 3, 5. A gente informa que lambda1 e lambda2 percorrem os números reais. Pronto, a gente já conseguiu determinar a equação paramétrica do nosso plano π. Vamos fazer mais um exercício? Esse exercício aqui é um pouco mais interessante, diz assim, ó. Seja π o plano que contém A e é paralelo a U e V. Aí ele pede para a gente obter a equação paramétrica do plano π, verificar se esse ponto P pertence a π, pede ainda para a gente encontrar um vetor normal ao plano π, e olha esse item D que interessante, ele pede para a gente determinar uma equação vetorial para a reta que contém o ponto A e é ortogonal ao plano π. Então aqui faltou escrever, né? Ortogonal ao plano π. Beleza, a gente então vai começar resolvendo do item A. Vou puxar aqui ao lado para a gente fazer a nossa resolução. Então vamos escrever aqui solução. O item A pede para a gente determinar a equação paramétrica do plano π. Então a gente vem aqui, né, define o plano π, abre a chave aqui, coloca x, y, z, são as coordenadas genéricas. Aí a gente tem que olhar um ponto que pertence ao plano π. Quem é o ponto? O ponto é 3, 7, 1. Então eu venho aqui e coloco 3, 7, 1. Aí eu coloco mais e mais. Aí vem o primeiro parâmetro, lambda1, lambda1 e lambda1. Eu vou escolher um vetor para ser meu primeiro vetor diretor, esse cara aqui, ó, 1, 1, 1. Então a gente vem aqui e coloca 1, 1, 1. Aí depois a gente mais. Aqui está multiplicando, tá bom? Aí a gente coloca o nosso segundo parâmetro, lambda2, 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 que vai multiplicar o meu segundo vetor diretor, que é 1, 1, 0. Então aqui a gente vem, né, e coloca 1, 1, 0. Pronto, determinamos a equação paramétrica do nosso plano π. Aí a gente pode dizer aqui que lambda1 e lambda2 pertencem aos números reais. Ou ainda a gente poderia melhorar um pouco, né? Porque aqui está lambda1 vezes 1 vai dar lambda1, aqui também, e aqui lambda2 vezes 0 vai dar 0. Então eu posso reescrever a equação do meu plano π só para deixar mais bonitinho. Esse jeito aqui já está certo, tá bom? Então eu escrevo x é igual a 3 mais lambda1 mais lambda2, y é igual a 7 mais lambda1 mais lambda2 e z é igual a 1 mais lambda1. E a gente tem que informar sempre que o lambda1 e o lambda2 percorrem os números reais. Muito bem. Então vamos agora resolver o nosso item B. O item B, o que o item B pede mesmo? O item B pede para a gente verificar se o ponto P pertence a π. Então o ponto P tem coordenadas 1, 2, 2 e a gente quer verificar se ele pertence ao plano π. Bom, é muito simples, né? Eu preciso apenas colocar as coordenadas desse ponto aqui, né, nas coordenadas genéricas e ver o que acontece. Se surgir alguma coisa falsa, significa que o ponto P não pertence. Se tudo for verdadeiro, significa que o ponto P pertence. Então eu vou resolver aqui, aproveitando que a equação está aqui. No lugar de x eu vou colocar 1, no lugar de y eu vou colocar 1 e no lugar de z eu vou colocar 2. Que são as coordenadas, né, do ponto P, 1, 2, 2. Então vamos colocar aqui para ver o que acontece. 1, 2, 2 e o resto aqui eu vou copiar. Então eu já copiei essa parte aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou mexer com alguma equação. Eu vou começar mexendo com essa equação aqui para a gente isolar o lambda1 e ver quanto que ele vale. Então vai ficar 2 menos 1 é igual a lambda1, portanto o lambda1 é igual a 1. Esse resultado eu vou colocar na minha segunda equação e vou ver o que acontece. Então deixa eu puxar um pouco para cá. Vou copiar aqui, ó. 2 é igual a 7 mais lambda1. Só que lambda1 é quanto? Lambda1 é 1. Então vai ficar 7 mais 1 mais lambda2. Então 2 é igual a 8 mais lambda2. Lambda2 é igual a 2 menos 8. Lambda2 é igual a menos 6. Para verificar se o ponto P pertence, eu vou jogar o lambda1 aqui na primeira equação e o lambda2 também.
Se der verdadeiro, o ponto P pertence, se der falso, o ponto P não pertence. Então, eu vou puxar para cá, né? Vai ficar 1 é igual a 3 mais, no lugar de lambda 1, eu vou colocar 1. Então, vai ficar mais 1 mais lambda 2, que é menos 6. Então, menos 6. 1 é igual a 3 mais 1 vai dar 4, menos 6, tá certo? Então, olha o que a gente está dizendo aqui, que 1, então 1 é igual a 4 menos 6 vai dar menos 2, menos 2. A gente está dizendo que 1 é igual a menos 2. Isso é verdade? Não, é falso. Como a gente encontrou algo falso, a gente conclui que o ponto P não pertence ao plano π. Então, vamos voltar aqui, né? Onde a gente começou. O ponto P não pertence ao plano π. Vamos ver o nosso item C. O que o nosso item C pede mesmo? Para a gente encontrar um vetor normal ao plano π. Então, vem para cá, o item C, para a gente resolver. Vou lançar a mão rapidinho aqui de um recurso geométrico, só para a gente entender o que a gente vai fazer aqui. Aqui eu tenho meu plano π, digamos que aqui esteja o meu vetor u, que eu conheço, e aqui o meu vetor v. Se eu fizer o produto vetorial de v por u, eu vou obter um vetor aqui, né? Vai ser o meu vetor v vetorial com u, que é ortogonal ao plano π. Então, esse é um possível vetor normal ao plano π. Veja que ele pediu o seguinte, ó, encontre um vetor normal ao plano π. Pode ser qualquer um. Então, eu posso considerar esse vetor aqui como sendo o meu vetor normal. Porque qual que é a ideia de vetor normal? É um vetor que forma com o plano π um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o produto vetorial de v por u. Como é que faz mesmo o produto vetorial? A gente vai colocar as coordenadas, né, e vai calcular um determinante. Então, deixa eu colocar o determinante aqui. Coloca i, j, k. Vamos pegar as coordenadas do meu vetor v. Eu já esqueci onde está aqui. Vetor v 1, 1, 0 e vetor u 1, 1, 1. Então, vamos voltar lá. Voltando aqui, o vetor v é 1, 1, 0 e o vetor u é 1, 1, 1. Bom, esse determinante aqui eu vou calcular por sarros, tá certo? Então, o que eu faço? Eu copio as duas primeiras colunas aqui ao lado. Muito bem, o que a gente faz agora? A gente multiplica aqui, né? Essa diagonal vai dar i vezes 1 vai dar i. Aqui vai dar j vezes 0 vai dar 0. E aqui k vezes 1 vai dar k. Então, deu i mais k. Aí depois a gente multiplica na diagonal secundária, só que a gente coloca menos no final, né? Então vai ficar j vezes 1 vai dar j, né? A gente coloca o menos, vai ficar menos j. Aqui vai dar 0, porque tem esse 0 aqui. E aqui vai dar k. Daria k, né? Mas como é diagonal secundária, vai dar menos k. Então eu coloco menos k aqui. Isso vai ser igual. Esse k cancela com esse. Eu fiquei com i menos j. Que em coordenadas fica como? Fica 1, menos 1 e 0. Portanto, um vetor normal que a gente encontrou é igual a 1, menos 1 e 0. Está respondido aqui o item C. Então, deixa eu copiar o vetor normal aqui, 1, menos 1 e 0, porque eu vou usá-lo para resolver o item D. Então, lembrando, o item D diz assim, ó, determine uma equação vetorial para a reta que contém o ponto A e é ortogonal ao plano π. Bom, se a reta é ortogonal ao plano π, um vetor diretor possível para a reta R é o vetor normal n. Porque imagina que eu tenho o plano π aqui, eu tenho uma reta aqui que é ortogonal a esse plano π. Eu sei que o vetor n ele também é ortogonal, portanto, o vetor n ele é paralelo a essa reta R. O vetor n é um vetor que é um vetor diretor para a reta R. Então, o vetor diretor eu já tenho também já tenho um ponto que pertence à reta. Ficou fácil escrever a equação vetorial da reta. Vai ficar x é igual ao ponto A mais lambda que multiplica o meu vetor diretor com lambda real. Substituindo os valores aqui, x vai ser igual a 371, que são as coordenadas do ponto A, mais lambda que multiplica 1, menos 1 e 0, que são as coordenadas do vetor n, que é o vetor diretor, com lambda pertencendo aos reais. Então, a gente também resolveu o item D, concluímos o nosso exercício. Galera, por hoje é só, eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!